Hoje eu vou dar algumas dicas para quem está aprendendo acordes, posições inicialmente no instrumento. Quando você estiver aprendendo acordes, algo muito importante é que você não seja extremamente perfeccionista. É importante que seus dedos estejam dentro da casa, mas se o som não estiver perfeito, tudo bem. Inicialmente, seu primeiro objetivo vai ser trocar de acorde e colocar o dedo na casa correta, na corda correta, ainda que o som saia um pouco zunido, um pouco trastejado. Existem algumas causas geralmente para esses zunidos. As principais causas de zunidos são as seguintes. Olha só, pode ser porque você está tocando muito longe do traste, certo? Então ele zune. Então quanto mais longe você tem que apertar mais forte, certo? Ó, tá zunindo, então aperta mais forte ou toca mais próximo do traste, que o som já melhora. Outra causa para o som sair ruim, ó, digamos aqui num Ré maior, a última nota ela tá falhando. Por quê? Porque a lateral do meu dedo 3 aqui, do meu último dedo, tá encostando na última corda sem querer. Então, à medida que eu faço aquele vão da postura, certo? Que eu deixo o dedo mais abaulado e menos deitado, ó. Então, deixando o dedo mais deitado, ó, a última nota, certo? Ó, falhando. Agora com o dedo mais curvado, ó, deitado, curvado, certo? A corda fica mais livre, então você tem que tomar cuidado com isso, certo? Algo que pode acontecer também, algumas pessoas que têm o polegar mais avantajado, é sem querer encostar, né, na quarta corda com o polegar. E algumas pessoas também, acontece do som falhar não pela lateral do dedo vizinho, mas pela lateral da própria mão. Essa parte, às vezes, a pessoa consegue fazer isso aqui, ó. Tá encostando com o fim aqui do meu dedo que está encostando na corda, certo? Na primeira corda. Então essa parte aqui está encostando já na primeira corda. Então você, né, deve ou colocar sua mão mais encurvada assim para cima, certo? Ou buscar alguma maneira que maximize esse vão aqui para você não ficar encostando nessa corda, certo? Acontece algumas vezes. Se o seu primeiro objetivo é colocar o dedo no lugar certo, seu segundo objetivo vai ser resultar nesse som que a gente está buscando, um som sem notas abafadas, sem ruídos, sem trastejos. Então, uma dica muito importante que eu posso te dar é o seguinte: não foque em saber acordes, foque em fazer trocas de acordes. Então, a dica que eu dou é não foque em saber muitos acordes necessariamente no início, mas foque em saber fazer a troca dos acordes. Então, pratique bastante a troca contextualizada dos acordes. Que o mais difícil não é montar as posições. Você pode saber todas as posições, mas na prática você não vai conseguir tocar uma música. Então, é importante, por exemplo, você está aprendendo uma música lá que tem, por exemplo, Ré, Sol, Dó, Sol. Então, você vai praticar só esses acordes inicialmente, para você conseguir primeiro conseguir essa sincronia, certo? Então, à medida que você corrigir os problemas dessa mão, você vai poder sincronizar melhor com a outra mão. Se você não conseguiu fazer, por exemplo, a troca dos acordes separadamente, sem tocar nada, ou dando no máximo uma batida em cada acorde para conferir se o som está certo, depois não adianta você reclamar que não consegue tocar com a batida, porque na verdade você não consegue nem montar os acordes, certo? Então foca primeiro em aprender a troca de acordes, depois você põe a batida. Uma dica complementar é que você não precisa necessariamente cantar com a música desde o início, por mais que você prefira, por mais que você goste da música, certo? Vai ser muito mais difícil você sincronizar todas as coisas ao mesmo tempo. Então, a troca de acordes com a batida e com a voz, que vai ter hora que a voz vai cantar e você não vai bater, e tem hora que você vai bater e a voz não vai cantar, certo? Isso acontece. E no início você não vai ter toda essa experiência necessária, certo? Então, é importante que inicialmente você aprenda primeiro a tocar, depois você junta com o canto. Caso você queira começar a juntar, eu recomendo que primeiro você cante juntando o acorde só com uma batida, depois com o ritmo normal. Por quê? Porque daí você vai aprender exatamente em qual sílaba da frase cantada que vai entrar o acorde, certo? Se você não souber a hora que entra o acorde em cada palavra da letra, você não vai saber nada. Esse é o mínimo, certo?
Então, foque primeiro em aprender a tocar. Caso for juntar, junte primeiro só batendo uma vez o acorde, sem a levada completa. Isso vai complicar muito sua vida. Então, tem muitos métodos, vamos dizer assim, ou muitas pessoas mesmo que procuram aprender os acordes, todos os acordes. Ninguém sabe todos os acordes. A pessoa pode ser capaz de montar todos os acordes, mas ela não necessariamente sabe assim, ter automático, tudo de cor, todos os acordes. Você não precisa saber todos os acordes, isso é, todos os acordes maiores e menores, com sétima e sem sétima, com sustenido, com bemol, etc., antes de começar a tocar. Você deve começar de uma música simples, por exemplo, com um acorde, 2, 3, 4, de preferência uma música repetitiva, certo? Mas não adianta muita coisa você saber de cabo a rabo um dicionário de acordes, certo? Falando algo relacionado ainda a essa última dica, que você não precisa saber todos os acordes para começar a tocar, é que você não precisa saber os acordes na ordem alfabética, tipo A, B, C, D, ou Lá maior, Lá menor, Si maior, Si menor, porque não vai ter música que vai usar todos esses acordes nessa ordem. Essa ordem alfabética é a menos utilizada, é uma exceção, é a minoria das trocas. Então a maioria das músicas elas têm notas puladas, acordes não tão vizinhos assim. A maioria das trocas de acordes são para acordes pulados, vamos dizer assim, certo? Então é legal sim que você tenha um dicionário de acordes para consultar, que nem um dicionário normal. Você não vai ficar lendo assim todas as palavras da letra A, todas as palavras da letra B e depois achar que sabe falar uma determinada língua, certo? Você vai utilizar contextualmente aquele dicionário como um acessório, certo? Você não precisa engolir um dicionário todo para começar a tocar, certo? Algo que muitos iniciantes fazem no início quando estão aprendendo acordes é isso aqui. A pessoa desmonta tudo. Então, por exemplo, ela se matou para conseguir fazer um Fá maior aqui. Daí depois ela vai para um Dó. Ela poderia, né, sei lá, um Dó aqui. Mas ela poderia, tipo assim, movimentar pouco os dedos e ela tira tudo. Vou colocar aqui uma troca mais contextualizada. Digamos assim, por exemplo, um Dó maior para um Lá menor, para um Fá maior, para um Sol com sétima, por exemplo. Essa troca, por exemplo, do Dó maior para o Lá menor, existe duas formas de fazer o Lá menor. E geralmente a que as pessoas mais ensinam é a menos útil para você tocar em Dó maior, por exemplo. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar o dedo 4 aqui, por exemplo, na primeira corda, casa 3. E o dedo 2 aqui na quarta corda, casa 2, certo? Isso é um Lá menor assim como esse, só que tem a sonoridade diferente, que esse Lá menor que estou mostrando não tem uníssono, certo? Então, ó, no caso dessa troca, por exemplo, tem muita gente que vai pegar, montar isso aqui, daí desmonta tudo, daí, tá aqui, certo? Você deve aproveitar os dedos que já estão na corda, tentar mexer o mínimo possível. Então, não faça essa bobeira de ficar desmontando o acorde. Antes de você desmontar o acorde, você deve pensar, esse dedo vai para onde, entendeu? Então, não mexa o dedo superfluamente, né? Então, sei lá, você está aqui num Ré maior, vai para um Lá maior. Então, ó, quem se movimenta são os dedos 2 e 1, certo? Que eles praticamente invertem de papel. E o 3 sai, certo? Você não desmonta tudo para depois colocar o 1 e o 2, não faça isso, certo? Não desmonte os acordes, não mova assim, não abra sua mão superfluamente. Muitas vezes a gente tá dando aula e a gente faz isso para você ver que eu tô tocando solta, certo? Mas na prática, o jeito mais eficiente de tocar não é afastando os dedos muito das cordas, certo? Então, se você vai tocar, é interessante que você não faça isso, certo? Que você mova, ó, o mínimo possível, certo? Quando você está pegando as primeiras músicas, é muito interessante que sejam músicas repetitivas, de acordes, não de letra necessariamente. Muitas músicas variam de letra, mas têm acordes repetitivos. Então, quanto menos partes e mais repetitivos os acordes, melhor, porque quando a gente toca de memória, as coisas fluem melhor. A gente está se concentrando mais em uma única tarefa, diferente quando a gente está lendo um texto. A pessoa que está lendo um texto,
ela vai ter menos fluência naquilo. A mesma coisa com o instrumento. Então, se você conseguir memorizar o que você tem que fazer, você vai tocar muito melhor. Comece com algo fácil no início. Comece com a música de padrão de 3 acordes, de 4 acordes, não interessa, mas um padrão que vai se repetir. À medida que você ficar bom nesses pedacinhos, nessas músicas repetitivas, você passa para músicas com mais partes, que você vai treinar essa capacidade de memorização e vai ter resultados melhores num prazo menor. A última dica que eu tenho para dar é o seguinte: geralmente em sites de cifra, principalmente Cifra Clube, eles têm um botão de mais e menos, de tom, de meio tom. Se você ficar apertando aqueles botões de mais e menos, ele vai mudar completamente a cifra. E às vezes você vai encontrar uma maneira de tocar aquela música que você gosta, porém com acordes que você já conhece, com acordes mais fáceis, certo? Então, dê uma mexida ali, que às vezes você vai encontrar uma transposição dessa música que vai ser muito mais fácil de tocar. Obviamente que nem sempre vai dar certo para você tocar com o áudio da música. Você tem uma possibilidade em 12, certo? Disso dar certo. Então não são grandes quando você transpõe a música, certo? Também é importante que você não se acomode com isso, porque tem muita gente que sabe 4, 5 acordes e fica só nisso no ukulele, certo? Eu sei que é o sonho de algumas pessoas, mas o importante é que você tenha autonomia, certo? Você aprende o instrumento para depois se virar sozinho, certo? Então é bacana que você tenha uma compreensão, mas de início pode ser muito interessante esse recurso. Eu espero que tenha sido útil todas essas dicas que eu dei para você, certo? Se elas foram úteis, se inscreva no canal, deixe seu gostei, indique esse vídeo para um amigo e a gente se vê numa próxima.